Há muitas coisas em nossa vida que precisam ser colocadas para fora. Manter estas coisas em nossas vidas é pedir para que estas coisas sejam um ponto de convergência de tempestade. Grave e crave isso no seu coração. Às vezes, pensamentos, pessoas, ambientes, palavras lançadas, experiências vividas, que guardamos as 7 chaves dentro de nós. E manter isso dentro de nós é pedir para que isso seja como um imã para a tempestade, seja emocional, espiritual e até mesmo fisicamente. Ou seja, eu quero trazer uma palavra a você que está aí nos assistindo, que existem em nós muitas coisas que precisam ser colocadas, depositadas para fora, vomitadas para fora. Às vezes é justamente manter isso em nós que está causando ou atraindo tempestade. É como o lixo que você tira da sua casa, põe do lado de fora e o lixeiro toda semana passa e leva embora. Porque se você não fizer isso, esse lixo vai trazer um mau odor para sua casa, vai atrair baratas, ratos, sabe? Vai criar uma circunstância muito negativa, muito ruim. Deve ser horrível uma casa cheia de lixo. Ou seja, assim como toda semana você precisa pôr para fora o lixo da sua casa, na nossa vida também. Há muitas coisas que precisam ser colocadas para fora, porque mantê-las dentro de nós é pedir para que a nossa vida viva a tempestade todos os dias. O livro de Jonas nos mostra bem isso. Jonas, ele recebe uma palavra de Deus. Jonas recebe uma direção de Deus para ir até Nínive e pregar contra o pecado de Nínive, ser um porta-voz de Deus para que os ninivitas abram mão desta vida errônea, arrependam-se, porque Deus tinha uma palavra para eles. Mas Jonas não aceita. Jonas, ele olha e ele diz: como pode eu ser porta-voz de esperança para os meus inimigos? E ele foge da direção de Deus. Ele foge da direção de Deus e isso lhe causa, isso faz ele ou o torna o desobediente, rebelde. E Jonas começa a atrair tempestade para onde ele está, porque Deus quer convencê-lo a obedecer. Deus quer convencer Jonas a cumprir aquilo que ele está ordenando. E o livro de Jonas, no capítulo 1, verso 3, diz: Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Consequência, verso 4. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar-se. Ou seja, esse navio começou a enfrentar uma tempestade que não era por causa dos marinheiros, das pessoas que lá estavam, mas era por causa de Jonas. Jonas se transformou no causador dessa tempestade. O verso 5 diz assim: então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga do navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Ou seja, o navio começou a enfrentar uma tempestade oriunda da presença de Jonas nele, e diz o texto que enquanto os marinheiros estão lá tentando resolver o BO, resolver o problema, Jonas está no porão. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Nós temos que aprender a colocar alguns Jonas para fora da nossa vida, porque mantê-los em nossa vida é pedir para que eles sejam pontos que eles sejam pontos de convergência de tempestade, imãs de tempestade, e às vezes mantemos esses Jonas, mantemos a palavra que um dia alguém liberou na nossa vida nos ofendendo, mantendo esse ressentimento guardado dentro de nós, nós estamos guardando Jonas no porão da nossa vida. Nós guardamos às vezes aquele patrão, aquele gerente que nos falou algo negativo, um namorado, uma namorada que falou algo pesado. Nós mantemos essas pessoas dentro de nós, e manter essas pessoas dentro de você pelo ressentimento, pela lembrança da toxicidade delas, muitas das vezes é pedir para viver uma tempestade que você não precisava estar vivendo, que só está vivendo porque está guardando esse Jonas dentro de você. E o texto
texto diz que o causador da tempestade, ele está dormindo no porão, enquanto os marinheiros estão desesperados, tomando prejuízo, porque os marinheiros estão pegando a bagagem do navio e jogando fora, para aliviar a carga do navio, para ver se resolve o problema que eles não causaram, mas que Jonas causou. Ou seja, há muitas pessoas que estão tranquilas nesse exato momento, enquanto você está vivendo a tempestade que elas estão causando ou causaram na sua vida. Elas estão vivendo um sono profundo, deitada no porão do navio, enquanto você está tentando resolver o problema que elas criaram, achando que a força do seu braço, achando que tomar prejuízo vai resolver o problema. Não vai, porque elas estão no porão, elas estão guardadas aí dentro. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 1, gente boa, abra a sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Disseram-lhe os marinheiros, após lançarem sorte, descobriram que o causador era Jonas. Verso 11 do capítulo 1 de Jonas, disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhe respondeu, Jonas respondeu aos marinheiros: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Presta atenção, quando eles descobrem que a causa do problema é Jonas, eles dizem: Jonas, o que nós podemos fazer para que o mar se acalme, para resolver esse problema? Verso 12, Jonas fala: me tira do navio, me tira que a tempestade se acalma, me tira do barco, essa é a solução, essa é a maneira de se resolver esse grande desafio que vocês estão vivendo. Verso 13, entretanto, os homens remavam, esforçando-se para acalmar, entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar estava embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, eles descobrem a solução, mas decidem remar, insistir, carregando Jonas. Presta atenção, enquanto eles não lançaram Jonas para fora do navio, a tempestade não passou. Enquanto eles tentaram insistir na força do braço, enquanto eles tentaram brigar contra a correnteza, brigar contra a tempestade e manter Jonas no navio, eles estavam o navio estava quase se despedaçando, eles estavam quase perdendo a sua vida e não resolviam o problema. Deixa eu dizer para você, ficar guardando a palavra que essa pessoa aqui não tem importância nenhuma na sua história falou, é pedir para que você viva a tempestade todos os dias. Sabe, ficar guardando o que essa pessoa fez com você no passado só vai atrair tempestade para a sua vida, enquanto essa pessoa vai viver a vida dela tranquila. Então, você recebe uma palavra através desse vídeo. Existem muitas coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, porque enquanto nós mantermos essas coisas em nossa vida, nós iremos viver tempestade. Eu não sei se você tem uma Bíblia aí, espero que sim. Se não tiver, baixa ela no aplicativo, tá bom? Ou cria vergonha na cara e compra uma Bíblia, que você precisa de uma Bíblia na sua casa, tá bom? Olha o que diz 2 Samuel capítulo 13, a partir do verso 1, vai falar a respeito da família de Davi. Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, ele desenvolve uma paixão doentia pela sua meia-irmã, Tamar. E diz o texto que o problema é que Aminon, ele traz para a sua realidade uma pessoa que se dizia amigo, mas que lhe dá o pior conselho, dá um conselho desgraçador. Você tem que tomar cuidado com quem você traz para a sua intimidade, para expor os seus conflitos internos, a fim de obter um conselho. Dependendo de quem você traz para a sua intimidade, para ouvir um conselho, você pode estar trazendo para a sua intimidade alguém que vai direcionar e encaminhar você para a desgraça. O texto diz aqui em 2 Samuel 13, que Aminon, que desenvolveu uma paixão, uma tara doentia pela sua própria meia-irmã, vai se aconselhar com seu primo e melhor amigo, Jonadab. O texto fala, olha, Aminon, filho de Davi, enamorou-se, apaixonou-se por Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Angustiou-se Aminon até adoecer-se por causa de Tamar, sua irmã, pois era virgem e lhe parecia impossível ter alguma coisa com ela. Ora, Aminon, verso 3, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab homem muito sagaz. Este lhe perguntou, por que tu, filho do rei, cada manhã está tão abatido? Não me dirás por quê? Disse-lhe Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Verso 5, disse-lhe Jonadab,
Deita-te-se na cama, finja que estar doente. Quando teu pai vier visitar, diga-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me dar de comer, venha me dar de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Assim se deitou Aminon e fingiu ser de doente. Aí a história segue. Aminon finge que está doente, ouvindo o conselho de Jonadab, e o conselho de Jonadab diz: olha, quando a sua irmã vier, você deita-se com ela, você se relaciona com ela. Tamar vem, está toda disposta a ajudar o irmão que está fingindo que está doente, e de repente, Aminon ataca a sua própria irmã e abusa dela, a usa sexualmente, depois a abandona, a põe para fora. Depois Absalão, vendo isso, guarda por 2 anos ódio de Aminon, e depois de 2 anos, Absalão, ele planeja, ele arquiteta um plano para matar Aminon, e mata Aminon, e aí Absalão foge. Presta atenção, a família de Davi começa a viver um drama, uma tragédia. A família de Davi experimenta essa desgraça de irmão matando irmão, irmão abusando de irmã, porque alguém deu um conselho desgraçador. Eu quero dizer para você que você não se aconselha com qualquer um, você não traz para a sua intimidade qualquer um, porque quando você traz qualquer um, quando você traz alguém que não tem temor a Deus, quando você traz alguém que não tem um bom caráter, quando você traz alguém que não está preparado, respaldado para te aconselhar, te orientar, você pode receber como Aminon um conselho desgraçador que massageia o seu ego, porque quando desejamos o pecado e o mal, tudo que nós queremos é alguém que nos impulsione e nos capacite a praticar o mal. Jonadab, ele incentivou Aminon a abusar da sua própria irmã. Querido, esse conselho é um conselho satânico, e muitas pessoas têm recebido esse tipo de conselho porque têm se aberto, têm abrido o coração para quem não deveria abrir, têm falado de seus conflitos internos para qualquer um. Você está recebendo uma palavra de Deus por esse vídeo. Não se aconselhe com qualquer um, não abra a caixa do seu interior para qualquer um, porque você pode estar trazendo, você pode estar atraindo para a sua vida, meu queridão, a desgraça, você pode estar atraindo para a sua vida a morte. Se você tiver a sua Bíblia e você abrir a sua Bíblia lá em Josué capítulo 6 e 7, você vai ver quando o povo de Israel chega na terra prometida, na Canaã, e eles têm a primeira batalha, a batalha de Jericó, e diz que nessa batalha de Jericó, o Senhor estipulou alguns limites. Josué capítulo 6, o verso 17, diz assim: a cidade, porém, será condenada, ela e tudo que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que nela estiverem, ela e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel, e o perturbeis. 19, toda prata, ouro, os vasos de bronze e o de ferro, porém são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Presta atenção, quando Deus prepara o seu povo para essa primeira batalha na terra prometida, o Senhor diz: olha, os utensílios dessa batalha serão como primícias para o Senhor. Essa primeira batalha é como se os utensílios dela, todo despojo de guerra vai ser como uma oferta ao Senhor. Não é para ninguém pegar nada, mas o versículo, capítulo 7, quando eles vão para a batalha seguinte, você descobre que eles fizeram algo de errado. Porque o capítulo 7 vai falar que os filhos de Israel, porém, foram infiéis ao Senhor. E aí eles vão enfrentar a batalha de Ai, a segunda batalha, para um exército minúsculo, muito pequeno. Tanto que eles falam: não precisa levar tanto soldado, porque essa batalha já está ganha. Essa batalha é infinitamente menor que a de Jericó. Então, presta atenção, vamos mandar só uns 3.000 homens, uns 2.000 homens, e nós ganhamos essa batalha. E eles vão e perdem. E aí Josué fica doido, Israel fica doido. Como que a gente perde uma batalha para um exército tão pequeno? E ali eles vão descobrir que alguém fez algo de errado, porque o Senhor começa a falar que alguém pegou algo que não era para pegar. E aí, para a gente adiantar o texto, Josué capítulo 7, o versículo
o versículo de número 19 diz: então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te que dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara agora o que fizeste, não me ocultes nada. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, 50 ciclos, cobicei-os e peguei-os, então escondi-os na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido, na sua tenda, a prata debaixo da capa. Tomaram aquelas coisas do meio da terra, trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com eles, pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos perturbastes, hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou. Depois de apedrejados, queimaram-nos a fogo, levantando ali sobre eles um grande monte de pedras. O que acontece no capítulo 6 ao 7 de Josué é que Acã se apropria de algo que não deveria se apropriar, guarda na sua tenda, e isso condiciona Israel a perder a batalha de Ai. Sabe o que o Senhor está dizendo? Há muitas coisas que guardamos, que trazemos para a nossa tenda que não é para trazer. Há muitas coisas que trazemos para o nosso lar que não é para trazer. Há muitas coisas que tocam em nossa casa que não era para tocar. Há muitas coisas que entram pela televisão, pela internet da nossa casa que não era para entrar. E manter essas coisas dentro da nossa tenda é condicionar a nossa tenda, é condicionar o nosso arraial a viver perca, a viver derrota. Há muitas pessoas sendo derrotadas porque têm trazido para a sua tenda o que não deveria trazer, tem posto a sua mão em algo e colocado dentro de casa aquilo que não é para trazer. Sabe o que o Senhor está trazendo ao seu coração? Uma palavra. Tire da sua tenda, tire de dentro do seu interior aquilo que não é para ficar aí dentro, porque isso amaldiçoa. Há muitas pessoas trazendo para a sua realidade, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu namoro, para o seu lar, coisas que não era para trazer. Quer um outro exemplo disso? Pega a sua Bíblia, Isaías capítulo 39. Isaías capítulo 39 diz assim, queridão, olha o que diz. Isaías capítulo 39 diz assim, a parte do 1: nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e já tinha se restabelecido. Verso 2: Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo o que se achava nos seus tesouros. Coisa alguma houve no seu palácio ou em todo o seu domínio que Ezequias não lhes tinha mostrado. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. 4. Perguntou o profeta: o que foi que viram em seu palácio? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há em minha casa, coisa alguma há nos meus tesouros que não lhes mostrei. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, certamente virão dias em que tudo o que houver em teu palácio, tudo o que entesourou e guardou dos seus antepassados até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Sabe o que esse texto está mostrando para nós? É que nós às vezes mostramos tudo para todos. Não tem problema mostrar, o problema é mostrar para todo mundo. O problema é às vezes não ter discernimento das segundas intenções que as pessoas estão tendo. Deus está falando com você: não mostre tudo para todos. Não tem problema mostrar, mas não mostre tudo para todos. Ezequias abriu o palácio e começou a mostrar para esses mensageiros da Babilônia tudo: a casa do tesouro, a casa de armas, toda a sua riqueza, todas as entradas. E o profeta Isaías está vendo aquilo de longe, e o profeta Isaías diz: o que você mostrou? Quem são essas pessoas? De onde vieram? O que você mostrou, Ezequias? Ezequias diz: eu mostrei tudo, não houve nada no palácio que eu não tenha mostrado. O profeta diz: assim diz o Senhor, haverá um dia em que você vai perder tudo que você mostrou, porque mostrou demais.
Olha a palavra que o Senhor está trazendo ao seu coração. Não mostre tudo a todos, não traga para o seu palácio, não abra as portas para todo mundo. Tem gente que é ótimo, mas para ficar do lado de fora da sua casa. Não entre na sua intimidade, você não põe dentro do seu quarto, você não põe dentro da sua casa, porque mostrar tudo para todos é se condicionar, é se colocar na possibilidade de viver tragédias, porque você trouxe para a sua intimidade quem não deveria trazer, meu irmão. Você mostrou demais para quem não deveria mostrar, porque nem todo mundo que está te bajulando, dando presente, nem todo mundo que está celebrando, entre aspas, a sua cura, na verdade, está com um sentimento verdadeiro por você. Nem todos que estão à sua volta irão celebrar suas conquistas, nem todos que estão à sua volta vão ficar felizes ao ver você crescer. Olha um exemplo disso para a gente correr, porque o tempo já está estourado. Mateus capítulo 13, versículo 53, quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, saiu dali e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam, de onde veio essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Jesus chega em Nazaré, começa na sinagoga a ensinar, e ele começa a ser aplaudido pelos sinais miraculosos, pela sabedoria que tem. O problema é quando eles descobrem que Jesus tem uma origem comum, como eles têm. E Jesus é o famoso, é o bambambam do momento onde todos estão seguindo, está curando, está operando sinais. Eles descobrem, mas esse cara é daqui, saiu da onde nós estamos, ele tem a mesma origem que nós, e ele é famoso, diz o texto, diz o seguinte, não é este o filho do carpinteiro, Mateus capítulo 13, verso 55, não é este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? Se escandalizavam com ele, com Jesus, e Jesus disse algo, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra, no meio da sua própria gente, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus está em Nazaré, na sua terra natal, e diz o texto que enquanto ninguém o conhece, eles estão admirando e aplaudindo Jesus, mas a partir do momento que descobrem que Jesus tem uma origem comum como eles têm, eles não admitem Jesus ter aquela sabedoria, Jesus operar aqueles sinais, Jesus ser famoso. Escute isso, nem todo mundo que tem a mesma origem que a sua, nem todo mundo da sua terra natal, da sua rua, da sua casa, nem todo mundo que está perto de você, que te conhece desde cedo, vai celebrar suas vitórias, as suas conquistas. Presta atenção, Jesus está tendo um problema com os seus, com o seu próprio povo, porque eles não estão admitindo que Jesus seja quem ele é, porque ele diz, ele tem uma origem comum como nós temos, ele não pode ter essa sabedoria, e às vezes você atrai esse tipo de gente, gente que não está feliz, gente que não celebra o seu sucesso, gente que não aplaude as suas vitórias, gente que não chora as lágrimas no dia da dor e não celebra os dias da conquista. Muitas pessoas têm aberto a sua casa, têm dado ouvido a esse tipo de gente. Imagine se Jesus fosse refém dessas pessoas. Escute, você não pode ser refém dessas pessoas, você precisa ter consciência de quem você é. Jesus não dependia de que terceiros enxergassem aquilo que ele precisava ser o primeiro a enxergar. Um dos grandes problemas que temos é que às vezes queremos que terceiros enxerguem aquilo que nós temos que ser os primeiros a enxergar. Você tem que ser o primeiro a enxergar que Deus pode fazer através de você, que Deus pode realizar em você, que Deus faz e colocará nas suas mãos coisas grandes, sem ficar dependendo de terceiro, porque na maioria das vezes os terceiros não irão reconhecer, não irão enxergar, não irão aplaudir. Se você depende de terceiros para enxergar o que você tem que ser o primeiro a enxergar, você pode estar condicionado à derrota, ao fracasso. Cuidado, não traga esse tipo de gente para a sua vida e não tenha esse tipo de sentimento dependente, essa dependência emocional de terceiros, porque isso pode te condicionar à morte, meu irmão. Você quer um exemplo claro disso? Depois você abre aí na sua casa. Evangelho de João, capítulo 7. Os próprios irmãos de Jesus se tornam incrédulos em relação a ele, duvidam dele. Os próprios irmãos de Jesus começam a duvidar de Jesus. Meu irmão, eu quero dizer que você não pode ser refém
até mesmo do que aqueles que estão na sua intimidade pensam de você. Você tem que ser refém do que Deus pensa de você, do que Deus diz a respeito de você, porque eu sou o que a palavra declara que eu sou, eu vou conquistar o que a palavra declara que eu posso conquistar. Eu não sou refém de terceiros, porque terceiros podem estar vivendo conflitos, podem estar em guerras emocionais, em dias maus, e quando eu condiciono-me ao terceiro, eu condiciono-me a ser aquilo que o terceiro enxerga. Eu sou aquilo que eu penso que eu sou aquilo que internamente eu vejo que eu sou, e não o que terceiros estão dizendo. Meu irmão, então ponha, por favor, essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, porque eu creio que se você viver essa realidade, se despertar para isso, você vai viver melhor, sabe por quê? Porque você vai pôr para fora aquilo que não pode ficar guardado. É como diz o Salmo 32:5, abre aí, diz: enquanto calei os meus pecados, enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Ou seja, enquanto não confessei, não coloquei para fora, o meu físico adoeceu-se, o meu físico sentiu por eu estar guardando algo que eu deveria vomitar para fora. Então, que Deus te abençoe com essa palavra, que você viva o melhor de Deus. Ponha para fora aquilo que não pode ficar dentro e não seja refém de terceiros, porque às vezes você está dependendo que terceiros enxerguem aquilo que você tem que ser o primeiro a enxergar. Deus te abençoe, estamos juntos e misturados, que a palavra de Deus se torne uma realidade na sua vida. Eu oro por você em nome de Jesus Cristo e profetizo na sua vida paz, saúde, longevidade e os sonhos de Deus se cumprindo na sua história, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, estamos juntos e misturados.